Reciclagem da Visão. Beleza, turma, vamos começando mais um Reciclagem da Visão. Já está na tela para você aí o nosso layout, os convidados aparecendo aí para vocês. Berlim Marcos, de Maravilha, Santa Catarina, e Ederson da Silva, de Morro Reuter. Vamos passando o alô aqui. Boa noite, Berlim, tudo certo? Boa noite ao irmão Nicolas, boa noite ao irmão Éder, a Vitória, a Natália, o ministro, o apóstolo Sérgio Alves. Boa noite a todos os irmãos aí que estão acompanhando também a programação. Isso aí, do outro lado temos o Éder, de Morro Reuter. Boa noite, Éder, tudo bem? Boa noite, irmãos. Boa noite a todos, em nome de Jesus. Boa noite. Boa noite, certíssimo. Vamos começando então o nosso reciclagem. Já peço ajuda aí de você que está nos acompanhando, assistindo aí de casa, né? De onde quer que você esteja, vá deixando suas questões. Pergunta, se você for da região aí de Morro Reuter ou Maravilha, vá compartilhando e comentando bastante. Podemos começar com eles assim, perguntando e fazendo uma apresentação de como eles chegaram a ser presbítero, né? Porque a gente quer conhecer. como é que foi aí o percurso, as experiências para você chegar aqui com relação aí à palavra do reino? Vamos começar com o Marcos, depois então com o Éder. Bem, olha, tudo começou lá no ano de 2010, numa viagem para o mundo. A gente sempre, final de ano, ia para a praia e tal. E daí, num ano, nós passamos nos familiares da minha esposa em Novo Hamburgo, o Lucas e a Julice. E bem no dia que nós chegamos lá na cidade, tinha um grupo familiar na casa deles. E eles convidados, nós não gostaríamos de ficar lá, participar do grupo familiar. E de pronto a gente concordou, ficamos lá, né? A vontade era ir logo para a praia, né? Mas ficamos com o grupo familiar e assim, ó, nós vinha buscando a Deus, nós sentíamos uma falta muito grande de Deus e passamos por várias denominações, só que nós não conseguíamos se situar em nenhuma delas, né? Uhum. E até que participamos então daquele grupo familiar e sentimos que era aquilo ali que nós precisávamos, né? Perfeito. E eu acho que era numa quinta-feira, se não me engano, o grupo, e daí eles convidaram nós para ir no culto no domingo. E daí nós abrimos mão, então, de ir para a praia, ir lá para o mundo e aguardamos e participamos do culto. Então, o nosso filho era bem pequeno na época e no final do culto a gente pediu o que ele achou, se ele tinha gostado. E daí eu na hora senti, a minha esposa também, e o nosso filho testificou que era aquilo ali que nós estávamos buscando, era aquilo ali que faltava na nossa vida, né? Entendi. Daí acabamos indo igual para a praia também, né? E quanto tempo depois o irmão foi ungido como presbítero? Faz mês e pouco que fui ungido. Então é recente. Pouco tempo. Experiência. Passou alguns anos. Assim, ó, nós voltamos para Maravilha e nós não conseguíamos achar a igreja aqui na nossa região, até que a gente descobriu que tinha em Chapecó. Aí, mas isso se passou 2, 3 anos, né? E daí começamos a compartilhar com os irmãos ali em Chapecó. E daí também, depois de mais uns anos, abriu-se o grupo familiar, então, aqui na nossa casa, e é longinho, né? 100 quilômetros para ir, 100 para voltar. E a gente ia todo domingo no culto, participava de outros grupos familiares, né? E daí abriu o grupo aqui na nossa casa, e é assim que começou tudo, né? E Marcos, quando tu recebeu essa notícia, então, que seria um presbítero, né? Como é que foi, assim, teus primeiros passos? Tu buscou algum material na mesa do Senhor? Tu foi buscar temas que falavam sobre isso? Como é que foi? Sim, eu fui buscar material
Na verdade, assim, ó, eu sempre dizia que eu tinha medo de ser presbítero. O Márcio brincava bastante comigo. E só que assim, ó, eu achei que a questão de ser presbítero, eu teria que fazer todo um trabalho. Mas a partir do momento que eu comecei a participar dos presbitérios e conviver mais ligado aos irmãos e aos presbíteros, aí o Senhor me revelou que é Ele que faz a obra, eu não faço nada, né? Uhum. E aí, inclusive, a questão do grupo familiar. Toda vez que nós fazíamos pela nossa vontade, não dava certo. E a partir do momento que você começa a orar e você não escolhe quem convidar, você convida aqueles que o Senhor põe no teu caminho, aí começou a vingar. Uhum. Então, aí eu perdi o medo. Então eu Sim. brinquei com o irmão Sérgio, disse, perdi o medo. Tá aí, Berlim, então, na Cidade Maravilha. Hoje, com uma igreja lá, dá pra dizer que é uma maravilha mesmo, então, né? Santa Catarina. Legal, temos aqui, a gente quer conhecer um pouco também da história do Éder, né? Essa trajetória. Eu congreguei com o Éder aí, também desde pequeno. A gente congregava lá na igreja de Dois Irmãos. Eu queria que o Éder contasse aí pra todos um pouco da trajetória dele até chegar como presbítero hoje de Morro Reuter. Amém, então. A gente vem do mundo, né, irmãos? No sofrimento. E a gente vem conhecer o Senhor, né? Como o irmão falou ali também. Eu conheci vários lugares, né? Onde falavam que era bom, que ajudava, eu estava enfiado. Né? Eu estava participando. Uhum. Participei de macumba, participei de espiritismo, outras coisas aí, né? E várias outras igrejas. Só que, como o irmão falou, não sentia Deus, né? Eu pensava, Deus não pode ser desse jeito, né? Não pode ser assim, né? Como tá ali, gritaria e essas coisas assim, não pode ser isso, né? Uhum. Até que um dia o irmão Milton, aqui de Dois Irmãos, me convidou, né? 2 meses, irmãos, me convidando toda semana. E eu vou ir. Chegava no dia e não ia. Aí na outra semana de novo me convidava, eu vou ir e não ia. Uhum. Aí eu fiquei com vergonha, né? 2 meses depois de falar que eu ia, não ia, Resolveu ir. Eu resolvi ir. Na época era o Luciano e a Jaque aqui em Dois Irmãos. Uhum. Então eu fui e foi amor à primeira vista, né? Sim. Voltei pra casa maravilhado, assim, a minha esposa disse que eu voltei bobo, né? Voltei todo alucinado, bobo. E convidei ela e falei, não, aqui na próxima, que é muito bom, é diferente, não sei o quê. Aí a gente foi, né? Foi indo, irmãos, e foi aquela amor, né? De conhecer o Senhor de verdade mesmo, né? Uhum. Nem Jó diz, né? Não só de ouvir falar, mas de tocar o Senhor. E nessa caminhada a gente vem crescendo, né? Sim. Depois saiu o Luciano e a Jaque, veio o Marcos e a Neuza, que são os irmãos assim que a gente conhece, são muito trabalhadores na obra, né? Que botam a gente a trabalhar mesmo, a gente, né? Trabalha e conhece o Senhor, tem experiências com o Senhor. Depois vieram outros missionários, né? Outros presbíteros também aqui na cidade de Dois Irmãos. E a gente sempre aquele conhecimento, de conhecer, né? De conhecer e entrar na religião. Uhum. E eu creio que Deus me colocou, né, nesse ministério, que agora nós morávamos em Dois Irmãos, agora faz 8, 9 anos estamos morando em Morro Reuter, que é a próxima cidade, né? Sim. É a cidade vizinha. E para sair da religião, né, irmãos? A gente entra numa religião, a gente entra num legalismo, uma religião, num engessamento, né, de conhecer, e é aquelas poucas práticas, né? Sim. E chega no momento de quebrar o vaso, sair o bom aroma, que é este momento, né? Quanto tempo Quebrar o depois vaso, tu foi ungido como para que o Senhor presbítero? flua. Éder, quanto tempo depois tu foi ungido como presbítero? Ou quando tu sentiu isso? Quando começou? Faz um tempo, assim, que a gente já sente, assim, né, irmão? Quando a gente vem pra outra cidade, a gente vai sentindo isso, né? Uhum. Aí sempre as brincadeiras dos irmãos, né? Tu convive com os irmãos, aí o pastor de Morro Reuter, né? Tu vai sempre... E outro irmão me falou uma vez, e é bem verdade, né, irmãos? O Brasil tem 5 mil e poucos municípios, né? Então a gente deveria ter 5 mil e poucos presbíteros, né? Cadê os homens, cadê os vasos que se colocam à disposição, né? Sim. Então às vezes tem que ser assim, né? Tem que ser no fogo mesmo, né? Vai, né? Uhum. A gente precisa se dispor, né? Eis-me aqui, Senhor, né? A gente tá aí, como eu falei, eu creio que Deus me colocou nessa posição, que nem eu sempre falo para os irmãos aqui, né?
é para sair da religião, né, irmãos? Para começar a praticar aquilo que já está engessado em mim, que tá esse conhecimento, né, que a gente aprende, e a gente acaba, né, tendo ele só para conhecimento, para soberba, e chegou na hora de praticar, né, irmãos? E Éder, faz quanto tempo que tu tá como presbítero aí da cidade mesmo? Foi ungido ano passado, acho que foi em novembro, setembro, por ali. Legal. Bacana. Tá certo aí. Presbíteros com experiências aí recentes, né? Estão começando agora na obra, mas com certeza há tempo já congregando aqui, conforme a gente estava compartilhando aí com o Berlim e com o Éder, né? E eu tenho certeza que o senhor gera experiências, né? Ao longo dessa caminhada, faz um grupo aqui, faz um grupo ali, já vai pegando uma noção. E queria rapidamente aí, um minuto aí de cada um, contar aí pra gente como é que tá os grupos familiares nas cidades. Berlim. Então, aqui a nossa primeira missão aí está sendo fortificar essa parte dos grupos familiares, né? Eu assumi 2 grupos que pertenciam a Chapecó, que fica mais próximo a Maravilha, então eu estou cuidando de Pinhalzinho, de Serra Alta. Daí já abriu mais um grupo aqui em Maravilha e há uns 15 dias nós abrimos um grupo em Tigrinhos, também é um município próximo aqui. Então já estamos com 5 grupos e a previsão de abrir mais 2 agora nos primeiros dias. De umas ovelhas que vieram aí cheios de vontade, aquele primeiro amor, né? E estamos aí na expectativa, né? Bacana. Pinhalzinho, o irmão, ele já é bem... Ele já tem bastante conhecimento da palavra, ele toca o grupo dele, eu só passo lá, dar uma mão para ele. Sim. Ali, um apoio, e Serra Alta também. Mas daí os outros todos estão sob minha responsabilidade agora, né? Isso aí. Faz parte. E Éder, como é que tá aí o grupo familiar aí no Morro Reuter? Nós temos 2 grupos familiares, um na minha casa, na casa de uns irmãos aqui, uma família, e tá para se abrir também agora, creio que semana que vem, no máximo, na outra semana, mais um outro grupo familiar também. Então, no total de 13, né? 2 funcionando e 1 para abrir. Tem uma pergunta bem interessante aqui, que é assim, ó, qual foi a primeira coisa que os irmãos fizeram depois de receberem um óleo no presbitério? Pode ser o Éder, que tá um pouquinho mais de tempo. Amém. Primeira coisa depois do óleo é derramar óleo na cidade, né? Um óleo novo. Isso aí. Parece que a cidade tá parecendo quando chove, sabe, irmãos? Aquelas as estradas quando tem caminhão, o carro vazando óleo, né? Aquelas marcas roxas, azuladas nas ruas, né? Tá toda assim, né? A gente derrama óleo em tudo, orando, ungindo. É isso que a gente tem feito, né? Até hoje também a gente tem feito, né? Todo momento. Tá certo. E aí, Berlim, o que aconteceu aí depois que tu foi ungido? Qual foi os teus primeiros passos aí na cidade de Maravilha? A primeira coisa foi aquela palavra que está sendo bastante lembrada: arrume a tua casa. A primeira coisa foi, primeiro, cair a ficha, né, de tudo que tinha acontecido, né, naquele dia, e botar em ordem a nossa casa aqui, organizar os grupos aí que já estavam em andamento. E eu escutei também uma ministração do apóstolo aí, que não sei quantos litros de óleo que ia por semana lá na cidade, e eu acho que esse é o caminho, né? Foi bastante. Esse é o caminho. A gente tem mais uma pergunta aqui no YouTube do Gabriel Perini, que também é presbítero, né, lá da cidade de Sarandi, e ele perguntou aqui quais são as estratégias que os irmãos usam no cuidar do rebanho nas cidades. Os irmãos compartilharam aí no primeiro bloco que estão ainda naquela fase do grupo familiar, né? Acho que é um contato mais próximo. Então, qual é a estratégia para cuidar do rebanho nas cidades? Éder. Tentar participar o máximo possível da vida assim, social da pessoa, né? Da vida familiar da pessoa, tentar entender os problemas que a pessoa está passando e tentar sempre levar o rebanho para a mesa, né? As pessoas para a mesa, porque é ali que está a solução, ali está o remédio, né? Uhum. O remédio está na
tá na TV, né, irmãos? Tá na mesa aí, tá na Bíblia, tá nos materiais, na editora, tá no YouTube. Uhum. Esse é o primeiro passo, né? Que eu creio que é Sim. levar para comer, né? A pessoa, Irmãos, quando a criança alguma- come, se fortalece, né? O irmão usa alguma estratégia ou é mais vai conversando com as ovelhas e procurando entender? Ou tem algum passo a passo? É tipo, mandar link no É. WhatsApp, coisa assim, algum grupo? Sim, sim, com certeza, né? Perguntas e respostas, os programas aí das mais, né? Os mais da programação, sempre mandando, né, no WhatsApp, sempre, para a pessoa se alimentar, né? Uhum. Bacana. Em Berlim? Nós aqui, o primeiro passo foi criar um grupo de WhatsApp para aquele alimento diário, né? E além desse grupo de WhatsApp, também nós estamos fazendo estratégias a respeito do regar da semana, né? A gente pega, tipo, Café com Cristo, Culto Mundial, agora que está tendo esses micro-regionais bem seguido, né? As mensagens de edificação, aí a gente faz um regar a respeito de tudo isso que foi compartilhado, e agora nós estamos montando uma estratégia para começar a fazer visitações, né? Uhum. Que eu mandei fazer algum material aí, que assim, ó, muita coisa foi feita errada que foi tentado fazer por força humana. Isso não funciona. E nós estamos seguindo a direção do Espírito aí, orando, se consagrando para pegar essa direção. E daí nós vamos pegar esse material, e o material, a mesa, nós temos uma mesa muito farta, então a mesa por si só, ela já abre todos os caminhos, né? Sim, Você só tem que chegar, só tem que chegar. essas visitações vão ser onde, Marcos? Nós vamos fazer que nem o irmão fez ali no começo da igreja. Vamos começar numa ponta da cidade e vamos até na outra ponta. Tu diz nos bairros, então, nos... Sim. Ah, tá, entendi. Achei que era Porque assim, ó, eu não posso ter um preferido, ter um público preferido ou querer chamar meus amigos. Eu tenho que levar e semear. E a partir do momento que eu fizer esse trabalho de semear em toda a cidade, o Senhor vai acrescentar. Eu semeio, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor, né? Isso aí. É verdade. Tem mais pergunta aqui no YouTube. Vamos dando sequência, Dando né? sequência? Então a Simone Santos perguntou: os irmãos estão acessando o aperfeiçoamento dos santos? Amém. Eu coloquei num pendrive e aonde eu tô indo é a última viagem que nós fomos aí a Cachoeira no micro-regional foi daqui até lá e de lá até aqui escutando, né? Sim. E assim, que nem eu falei antes, né? O material a gente tem, e o que a gente tem que levar é aquele primeiro amor que nós tinha, porque naquele primeiro amor nós ia com humildade nas pessoas, nós falávamos do nosso testemunho de vida, e depois de um tempo assim que você começa a aprender as coisas, você começa a agir com legalismo e com religião. Então o que eu tô tentando fazer é voltar lá naquele primeiro amor, deixar o Senhor fazer a obra. A partir do momento que eu faço, é carne, é legalismo, isso não vai funcionar. Éder, E também daqui a teve pouco- experiência com o aperfeiçoamento dos santos? Oi? Sim, com certeza, né? A gente vai aprendendo, né, irmãs? Como fazer o que o Senhor quer, que a irmã tá falando ali. Uma coisa que a gente aprendeu, né? Com dois irmãos aí que a gente congrega e congregou, e a gente tá, como o irmão falou esse dia para nós, né? Para mim, e foi cortado o cordão umbilical, né? Com dois irmãos. Porque tudo é dois irmãos, né? Eu comecei com dois irmãos, né? Congreguei em dois irmãos, congrego em dois irmãos. Mas o cordão umbilical foi cortado, né? Então, acabou, né? Tem que Morro Reuter, focar em Morro Reuter. Uhum. E o aperfeiçoamento dos santos, ele te dá todas essas direções, né? De tudo, como começar, de uma obra, como... tudo, né, irmãos? Tudo passo a passo ali. É só a gente seguir
o que o Senhor tá nos mandando sem inventar nada, né? Sim. Tá tudo Éder, pronto. como que vocês têm feito ali na cidade de Monreuter para levar adiante essas questões do grupo familiar, né? Vocês fazem visitas, vocês levam junto aqueles que já estão para visitar outros? Qual que é a estratégia que Deus tem dado para vocês? A estratégia é aquela que o irmão Sérgio sempre fala, né? Tentar procurar os doentes, né? Os doentes aí, as pessoas enfermas, as pessoas machucadas, um acidente, né? Uhum. Isso toda a cidade tem, né, irmãos? Pessoas aí que sofreram acidente, estão acamadas, pessoas enfermas, né, de doenças, mesmo, de enfermidades. Essa é a estratégia que nós temos usado aqui na cidade. Até na minha rua aqui tem uma senhora, né, que estava com depressão, e a gente, toda semana, a gente ia lá orar e ungir ela, e ela tá bem agora, né? Faz uns 2, 3 meses que ela tá muito bem. Aí ela já falou pra mãe dela, e assim tá indo, né? Pra mãe, pras irmãs. E assim tá indo, a gente orando, né? Às vezes a gente não vê frutos, né, irmãos? No fruto natural. Mas o Senhor é que faz, né? Que nem eu falei antes no começo, né? É pra quebrar essa religião, né? Que tá dentro de mim, de todos nós. Pra sair desse engessamento, né, irmãos? Dessa vergonha, dessa timidez. Pra deixar o Cristo aparecer, né? A gente tem nem aquela palavra, né? A vela não se bota embaixo da alqueire, né? Mas em cima do velador para alumiar todos, né? E a gente, com essa religião, com esse conhecimento, com o tempo de igreja, a gente vai acabando escondendo, né? O Cristo que está dentro de nós. Como era falar aqui nos Dois Irmãos, né? Os irmãos devem se lembrar, né? O crente 007. Ninguém sabe que é crente, né? É um agente secreto, né? Sim. Da igreja. Então a gente tem que se mostrar, né, irmão? A gente tem que se mostrar, né? Perder essa vergonha, né? E botar a cara a tapa, né? Se mostrar. Amém? Isso aí. Até foi falado, né? No encontro de Rondonópolis, um pouco sobre o ministério de Jesus, né? Que a maior parte do tempo ele passava fazendo ID, né? Pregando. E é dessa forma que começa a obra, né? Não tem nada muito mirabolante. Basicamente é fazer o ID, levar a palavra, dar um bom testemunho, né? É trabalho. Eu tenho uma curiosidade para perguntar para o Marcos. O que tem na cidade que levou o nome de Maravilha? Será que é Jesus que entrou aí? Quando os pioneiros vieram aqui, na antiga entrada da cidade, é um local mais alto, e aqui era um campo, só tinha pinheiro araucária. E diz que um desses desbravadores falou, mas que maravilha! Oh. E ficou a maravilha. Legal. E tá uma maravilha. Tá começando essa maravilha chegando aí. Amém. Amém. Glória a Deus aí. A gente tem mais perguntas aqui, que é um tema interessante. O Pedro Bussi, também presbítero de Santana de Parnaíba, perguntando qual foi a maior dificuldade desse começo de obra. Começando aqui com Berlim. Quero saber de ti, Berlim. Se teve algum ponto aí que foi puxado aí pra ti? Olha, o pior de tudo foi... Eu acho que foi Satanás ter perdido nós de vez. E porque assim a opressão que veio, a minha auxiliadora, a minha esposa, chegou a ficar acamada um dia, não conseguia levantar. Uma opressão muito grande, muito forte. Mas o Senhor, Ele dá o renovo, né? É o louvor que fala que você pode chorar uma noite inteira, mas de manhã vem alegria, né? E o Senhor, Ele nos sustenta. E assim, ó, a gente tinha, dá para se dizer, vergonha, porque no local de trabalho, no secular, muito pouco se levava a partir do momento, mas isso um tempo atrás, né? E tanto que antes de eu ser ungido, agora o meu apelido lá no secular, eu trabalho na prefeitura, isso é muitos funcionários e faz uns 2 anos que o meu apelido era pastor, né? E eu só agradecia aos colegas, eu dizia, glória a Deus, tomara que um dia o Senhor me coloque nessa função que eu sempre sentia no coração de servir ao Senhor. Já profetizava. A nossa busca era tão grande e quando achamos, eu falei que eu não queria perder
oportunidade, né? Que bacana. Legal. E aí, Éder, qual foi a... O Éder teve não foi o Éder que teve uma experiência em outro país que... Ah, é? O Éder já deu umas voltas aí pela Europa, né, Éder? A gente teve a oportunidade de morar um tempo na Suíça, e onde a minha esposa fala fluente, né? Eu tava no mimiquês. Tava no mímica, né? No começo. E a gente... É um país totalmente diferente, né, irmãos? É um outro ambiente, né? Lá é só católico e 95% é catolicismo e 5% é luteranos, né? Sim. Não tem outras igrejas, assim, pelo menos na Suíça, ele é bem fechado, né? Uma opressão bem forte. Sim. E a gente teve a oportunidade, né, de levar, tivemos os devocionais em alemão. A gente levou, porque a língua principal é alemão, né? Daí vem inglês e vem francês. A gente levou uns devocionais em alemão e a gente também, na época, a gente fez uns cartãozinhos do Novo Nascimento em alemão também. E a gente foi umas 5 vezes para lá. E na terceira vez a gente teve a oportunidade de conhecer um casal, que eles são da América Central. Eu não me lembro que país que eles são aqui da América Central. E eles moram lá também. Uhum. E eles estavam evangelizando na época lá. E aí a gente acabou se conhecendo, a gente acabou trocando ideias, trocando, né, conhecimento ali e tudo. Só que aí, né, foi bem no comecinho da questão do WhatsApp e a gente acabou, até hoje não tenho mais o contato deles. Mas assim, irmãos, é muito fechado, né? Uhum. Tu fala de Deus, tu fala de Jesus, tu é louco, né? De Deus Sim. ainda, mas assim, de Jesus tu é um ET, né? Então, assim, é bem fechado mesmo. Mas o senhor sabe, né, irmão? Foi Sim. plantado alguma coisa lá. Tem muitos brasileiros lá também. Bacana. Né? E foi plantada uma semente, que né, meu irmão falou. Né? A gente planta, a gente rega, mas o crescimento vem do Senhor. Legal. Tem semente então lá na Suíça. E aí, Amém. em Morro Reuter, teve alguma dificuldade grande, Éder, que tu já enxergava, né? Como tu já morava aí, ou passou a enxergar depois de ser ungido como presbítero? É uma cidade alemã também, né, irmãos? Então, moreninho, né? O moreninho ainda como pastor, como presbítero, a gente já vem de atrás dessa carga, assim, um pouco do mundo, né? Sim. Mas a maior dificuldade mesmo, irmãos, é quebrar essa religião, né? Que eu tô falando, essa religião que tá em nós aí. E uma das dificuldades que eu sinto bastante, tô sentindo bastante, é de me desvincular com 2 irmãos, né? Uhum. Falei, a gente nasceu em 2 irmãos, se criou em 2 irmãos, né? Agora tá começando a obra aqui. Começando não, na verdade já tinha, né? Já moramos há 9 anos aqui. Uhum. Mas a verdade é tu focar, né? Sim. Tu tirar, como eu falei, né? Foi cortado com o cordão umbilical, agora temos que focar, né? Focar na cidade de Morro Reuter, que é a cidade que o Senhor nos colocou, que é o que o Senhor vai nos cobrar, né? Vai me cobrar, como cobrou de Adão e Eva, né? Sim. Onde tu estavas, né? Uhum. Então essa é a maior dificuldade que eu tenho, irmãos, é de me desvincular de 2 irmãos ainda, né? Sim. Essa é a verdade. Tá aí, estamos em meio ao Reciclagem da Visão, conversando aqui com o Éder, com o Berlim, um pouquinho de cada obra, tudo que o senhor faz, né, nas vidas, e se alguém tiver alguma questão aí, pode ir colocando pra gente. Como é que tá os comentários aí? O pessoal tá chegando aqui, teve um irmão aqui, deixa eu ver se eu acho que ele comentou, o Valdir, lembrou o Marcos aqui, que eu acho que ele não falou a cidade de onde o Valdir é, mas ele lembrou aqui, temos nós aqui, Marcos, então acho que ele tá lembrando que o irmão Marcos também deve cuidar da cidade lá deles. A gente teve outras perguntas também, teve a Célia também participando aqui com a gente, da Flórida Conectada. Ela comentou, sempre bom ouvir sobre os lugares diferentes do reino. Tivemos vários comentários aqui, mas eu acho que a gente fez todas as perguntas. Beleza, show. Eu vi o pessoal de 2 irmãos também comentando aí, pertinho de Morro Reuter. Beleza, a gente tá chegando aí, tem 3 minutos para finalizar. Eu vou ser mais breve, porque tem a dica mensal, daqui a pouco a gente vai anunciar. Quero deixar um espaço aí de considerações finais aí para os nossos presbíteros e também quero saber como que o quadro Reciclagem da Visão aqui das segundas tem ajudado vocês aí na alimentação espiritual. Berlim, considerações finais e um pouco do quadro Reciclagem da Visão. Esse quadro ele é muito especial porque o Senhor ele se derrama na medida de cada um, né? E através de muitos testemunhos dos irmãos, você acaba
conseguindo algumas estratégias para evangelismo, né? E para mim, assim, é uma grande satisfação poder estar falando do Senhor, compartilhando com os irmãos. Então, gostaria de agradecer o convite, de me colocar sempre à disposição. Somos servos do Senhor, a nossa posição é de servo, servir. E agradecer aí a todos os participantes, todos os ouvintes, os irmãos, que Deus abençoe a cada um. E desejar uma ótima semana aí a todos nós. Obrigada. Isso aí, Berlim. A gente que agradece a tua participação. Éder, considerações? Esse programa é muito bom, irmãos, né? A gente vai colocando nos eixos, né? Que não é um trem, a gente vai colocando nos eixos as coisas que estão em desacordo. E a gente vai aprendendo muita coisa, né? Experiências diferentes dos irmãos, como fizeram ali, como fez aqui. Claro que o irmão falou, cada cidade tem a sua peculiaridade, né? Cada cidade tem as suas diretrizes, essas coisas diferentes, aí, naturais e espirituais. Mas tudo vai dando um norte pra gente, né, irmãos? E, na verdade, a gente, né, nessa caminhada aí de 12, 13 anos, a gente já sabe o que fazer, né? Obedecer e se entregar ao Senhor, deixar o Senhor fluir, né? Não colocar nós na frente, né? Mas deixar o Senhor fluir, porque Ele está dentro de nós, e Ele sabe de todas as coisas. Legal. Uma boa noite a todos os irmãos aí, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Isso aí, Éder. Muito obrigado pela tua participação, Berlim. Agradeço também aí que o Senhor continue prosperando, abençoando muito a obra aí de vocês e o ministério de cada um. Deus abençoe. Até uma próxima.